Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios indicam que as pessoas mais ricas do país, cerca de 1% da população, avançaram mais do que os 10% mais pobres em fatores como mercado de trabalho, acesso à educação, serviços públicos, bens duráveis, entre outros. Durante o terceiro encontro jurídico sindical da CNTS, foi discutido um dos principais fatores da redução na qualidade de vida do trabalhador: a péssima distribuição de renda no país. De acordo com o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o Brasil, que atualmente ocupa a 79ª posição no ranking internacional de desenvolvimento humano, cairia para a 95ª posição, em um total de 187 países, com o ajuste do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, pela desigualdade. Outros temas discutidos foram a precarização dos ambientes de trabalho, a organização sindical, a qualificação profissional dos trabalhadores da saúde, além de leis e esclarecimentos sobre a relação dos trabalhadores com os empregadores e os órgãos de justiça competentes, como o Ministério do Trabalho e Emprego. Para o especialista em Sociologia do Trabalho, Antônio Catani, é preciso que as federações, confederações e entidades sindicais participem cada vez mais ativamente da formação política e sindical dos trabalhadores. A luta sindical é a que faz avançar a conquista dos direitos, nas diferentes áreas de atuação, no embate direto com as empresas, com o empregador, no esclarecimento para a base, na pressão sobre o Congresso. Então, assim, é um leque de ações estratégicas que sem os sindicatos não haveria possibilidade de ter sucesso. E não há reforma tributária, não há avanço no direito coletivo sem a participação dos sindicatos. Sindicatos, federações, confederações centrais. Essas estratégias elas são viáveis com entidades fortes. Uma entidade forte depende de participação, não apenas a diretoria envolvida com boas intenções, mas uma base participante que dê força para determinadas lutas e, sobretudo, que participe desse esforço de esclarecimento. O princípio da unicidade sindical, previsto pelo artigo 8º, inciso 2 da Constituição Brasileira, que restringe a representação das categorias trabalhistas a apenas um sindicato correlato por município, também foi assunto abordado durante o encontro da CNTS. Para a assessora da CNTS para a área de conflitos jurídicos junto ao MTE, Zilmara Alencar, é preciso garantir a unidade trabalhista para promover o avanço dos direitos no país. Dentre os principais problemas que têm sido levados ao Ministério do Trabalho e Emprego é a questão da definição da representação sindical dos trabalhadores. A orientação que a gente tem dado é de que a fragmentação ela vem dificultando uma boa atuação na defesa coletiva dos trabalhadores e que a regra deve ser pela aglutinação, pela agregação de forças e não pela fragmentação. Essa fragmentação, quando envolve questões de nível superior, nível técnico, público, privado, formas de exploração da atividade econômica, ela termina por fragilizar o movimento. Então, a orientação é de que a fragmentação fragiliza. O ideal é a gente buscar consenso e estudo no sentido de trazer uma conceituação da categoria com uma fortaleza suficiente para que aqueles trabalhadores não só garantam os seus direitos, mas também busquem por novos direitos, por melhoria das condições de trabalho de uma forma geral. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima, falou sobre as principais reivindicações dos trabalhadores da área da saúde que são levadas ao MTE e destacou a importância da atuação em formação sindical para o exercício das atribuições do Ministério. As federações, como também as confederações, são fundamentais para a nossa luta política como instituição. As questões que mais são levadas ao Ministério Público são assédio moral, assédio sexual, insalubridade, periculosidade. Esses são os temas mais relevantes. E o que é comum a todo mundo, inclusive no pessoal da saúde, é a terceirização, a contratação de pessoas que não fazem parte do quadro da empresa ou do poder público. A orientação que nós damos sempre é que todas essas denúncias, quando forem levadas ao Ministério Público, sejam municiadas realmente de elementos
com uma entidade dessa, como os sindicatos, levando fatos ao Ministério Público, fazendo as denúncias, isso realmente é importante para a nossa atuação. Outra questão abordada foi a legislação que fala sobre os direitos e deveres dos profissionais da enfermagem, com foco na Lei 5.905 de 1973, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem, órgãos que disciplinam o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões que integram os serviços de enfermagem. Para o assessor parlamentar da CNTS, André Santos, a fragmentação da representação sindical dos trabalhadores prejudica o debate a respeito dos pleitos da categoria. Toda a representação sindical de trabalhadores que faz uma disputa entre capital e trabalho, quando ela se fragmenta, óbvio, isso traz um benefício para o capital e não para o trabalho. A representação dos trabalhadores ela deve ser unida. A partir da união desses trabalhadores, aí sim nós temos uma representação mais sólida, mais forte, que pode fazer um debate um pouco mais avançado com relação aos seus pleitos, em relação ao capital. Então, caso ela se fragilize do ponto de vista de se fragmentar, ou seja, se dividir, aí sim ela se torna frágil e o capital pode, nesse momento, avançar naquilo que pode prejudicar os trabalhadores de determinada área, no caso aqui da enfermagem. Os participantes também esclareceram suas dúvidas a respeito da autonomia sindical, do direito de greve na saúde, do processo de negociação coletiva de trabalho e do interdito proibitório, com base na Emenda Constitucional 45 de 2004. O processo de negociação coletiva, ele tem que preencher determinados requisitos formais, né? A primeira questão que importa é que só pode formalizar uma convenção coletiva as entidades sindicais profissionais e patronais. Não existe convenção coletiva sem a participação dos sindicatos. Isso está previsto na nossa Constituição e na legislação brasileira. Só uma rara exceção quando não existe nenhuma representação e assim mesmo após algumas notificações. O primeiro passo de uma negociação coletiva por parte dos sindicatos profissionais é a convocação de uma Assembleia Geral e a definição de uma pauta de reivindicações. Sem uma pauta de reivindicações não tem como se fazer uma negociação. A Emenda 45 é uma emenda constitucional de 2004. E essa emenda trouxe, uma grande alteração no processo de deliberação das negociações coletivas no nosso país. Nós sempre tivemos no Brasil o poder normativo da Justiça do Trabalho, ou seja, quando os trabalhadores e os empregadores, pelas suas entidades sindicais, não se entendiam, poderiam recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho, julgando um dissídio coletivo que tenha sido ajuizado por uma das partes. Por sentença normativa, fixava essas cláusulas econômicas e sociais que tinham um valor para toda a categoria profissional. Com o advento da Emenda 45, se criou um empecilho a este acesso à justiça. Hoje, pela nova regra, você só pode provocar ou ajuizar um dissídio coletivo se ambas as entidades sindicais que representam trabalhadores e patrões concordarem, estiverem de comum acordo em transferir para o Poder Judiciário a fixação dessas normas. Existe aí uma brecha, que é um entendimento ainda jurisprudencial e um entendimento da doutrina que possibilitaria, em tese, que mesmo sem existir o comum acordo, o sindicato pudesse ajuizar esse dissídio coletivo sob a alegação de que há uma aceitação tácita, à arbitragem judicial, quando se nega peremptoriamente a um processo de negociação coletiva negociado entre as partes. Esse é o terceiro encontro jurídico-sindical e nós estamos rediscutindo o direito do trabalho. Tinham muito advogados, tinham muito dirigentes sindicais que vão levar essas posições no momento crucial do Brasil, vão levar para suas bases, para informar suas bases como devem ser os seus procedimentos e as suas ações. Onde tem uma categoria patronal, tem que ter uma categoria correspondente do trabalhador. E isso está sendo feito um novo quadro de ocupações, com a participação das centrais sindicais, com a participação das confederações. Isso é muito importante para nós, que nós arrumemos o nosso quadro ocupacional do Brasil.